Olá, eu sou Roberto Albertinho e você está no Fragmentos Espíritas. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante, como é que eu posso dizer, pouco falado, na verdade, dentro do Espiritismo, que é a abnegação. É de um livro chamado Redação do Momento Espírita e é um compilado de frases que tem uma a ver com a outra, que vai fazer com que a gente comece a refletir sobre esse tema com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de interesse, porque isso traz transformação, isso vai fazer com que a gente pare para pensar melhor na vida, sabe? Eu vou começar porque são vários tópicos e a gente precisa estar alinhado com eles. Primeiro, a evolução espiritual é um fenômeno bastante complexo que se dá em sucessivas fases. A evolução, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecendo como se fosse uma caminhada. Você evolui aqui, aí você se estaciona, passa um tempo naquele processo evolutivo para se firmar. Quando aquilo ali já está fortalecido em você, você dá outro passo. Aí você vai estagiar mais um pouquinho ali, vai passar mais um tempo, aquilo vai se sedimentar dentro de você, você vai lá e dá outro passo. Sabe, às vezes, é como eu digo nos centros, nas palestras que eu vou dar, que às vezes a gente precisa de uma reencarnação inteira para aprender uma única coisa. Um exemplo, a gente precisa aprender a ter paciência. Então a gente passa uma reencarnação inteira passando por N transtornos, que no final, apesar da gente ter vivido vários momentos de impaciência, nos tornamos muito mais pacientes do que antes. Às vezes a gente precisa lidar com a pobreza, às vezes precisamos lidar com o dinheiro, precisamos lidar com a enfermidade, às vezes precisamos lidar com a prática da caridade, às vezes a gente precisa lidar com o amor ao próximo de outra forma, através do convívio pessoal, às vezes a gente precisa lidar com o trabalho, dificuldades no trabalho, com excesso de trabalho, dificuldades de achar trabalho, entendeu? Então são várias coisas. Então a evolução espiritual é um fenômeno bastante complexo que se dá em sucessivas fases. Nunca chega tudo de uma vez para você e você vai ser tudo. Não tem como. A gente vai pagando as dívidas da gente de centavinho em centavinho. E olha que a dívida é bilionária, mas a gente vai pagando de centavinho em centavinho. Por quê? Porque a gente não tem condições de pagar tudo, a gente não tem fundos morais e emocionais para isso. E Papai do Céu é um cara tão bom que ele parcela tudo para a gente. Porque ele sabe que a gente não tem condições de pagar tudo de uma vez. Entendeu? No começo predomina a natureza corpórea. Fato. São os instintos, as sensações, até que as sensações começam a se transformar em sentimentos. Tudo primeiro é natureza corpórea. Primeiro é o comer, é o dormir, é o sexo, é o beber, que é o hidratar-se. Sabe? Primeiro é o básico, para depois vir os outros. Dominada pelos instintos, a criatura dedica seu tempo e seu interesse a atividades comezinhas, atividades menores, né? Atividades cotidianas. O cara está preso naquilo, ele só consegue entender aquilo, é o mundo dele. E é isso, e acabou-se. É feito o homem das cavernas, o negócio dele é levantar, sai para procurar comida, caça, às vezes consegue. Vem para casa, come, dorme, levanta no outro dia, vai procurar de novo. Né? E naquela época ele comia, jogava para a mulher que dividia para os filhos, que ele não sabia fazer isso. E ele achava que a mulher tinha filhos por conta dela, ele não sabia que era ele que semeava, né? O útero feminino, ele não entendia dessa forma. Na cabeça, por isso que ele não assumia a paternidade, porque ele achava que era coisa dela. Vê como a gente pensava pequenininho. Por isso que até hoje esse comportamento é herdado dos homens. Fazer filhos e abandonar. Isso é natural dos homens. Não é muito natural nas mulheres, mas elas também fazem. Né? Não é natural dos homens acolher os filhos e tomar conta e viver deles sem a mãe. Mas acontece. Né? Não é muito natural, mas é mais a mãe que faça isso. Né? Comer, vestir-se, abrigar-se, procriar e cuidar da prole. Eis o que se resume em suas preocupações. Né? Ali, ó. Então, quando ele fala do homem, ele fala do homem e da mulher de uma forma geral. Né? Nesse período, o egoísmo é marcante. Só pensa nele, porque são as coisas comezinhas da vida. Né? É puro instinto. Ele só luta pelas coisas de natureza corpórea. Está tudo explicado aqui. Os instintos
de conservação da vida e da preservação da espécie, o sexo, tem absoluta preponderância. E vou me juntar com a mulher da época da caverna para quê? Se não for para procriar, se não for para manter a minha vida funcionando, ela só vai se juntar com ele para quê? Se não for para ser protegida. Tu tá entendendo? É uma coisa ligada à outra. E é essa união que vai se desenvolvendo e vai tomando outras formas dentro, vão formando sociedade, vão crescendo em outros, a gente vai vendo esse adiantamento com o passar do texto. Mas é o básico do básico que a gente está falando, desde o momento da evolução, quando ele se tornou nos seus primeiros processos reencarnatórios, até os dias atuais, até futuros. Com o tempo, o ser começa a desvincular-se de sua origem, sai da casa dos pais e da sociedade onde ele está e vai fazer outra sociedade, outra família em outro canto, né? A inteligência se desenvolve, o raciocínio se sofistica e o senso moral começa a desabrochar. Evolução. As invenções tornam-se possível gastar tempo com questões não diretamente ligadas à sobrevivência. As invenções tornam possível gastar tempo com questões não diretamente ligadas à sobrevivência. Maravilhoso isso, né? Controle da água, das estradas, caça e pesca, armadilhas, tudo isso vai ficando, vai se melhorando, essas invenções elas vão se tornando, vão tomando ocupações na cabeça do homem, né? Porque ele começou a desenvolver a inteligência e o raciocínio se sofistica. Então ele começa a pensar em outras coisas, não só em comer e sexo, não só comer, dormir, hidratar-se e sexo. Ele começa a pensar em outras coisas agora. Viver deixa de ser tão difícil sob o prisma material. Em compensação, começa a vir os dilemas morais. Questionar e questionar-se. Questionamos o outro pela conduta dele, porque já estamos mais maduros. E depois, com o passar do tempo, começamos a questionar a nossa atitude perante o todo. Como é que eu posso dizer isso? Na época de Moisés, se um cara, qualquer razão que fosse, arrancasse o olho de uma pessoa, como está lá na pena de Italião, olho por olho, dente por dente, osso por osso, o cara ia se vingar, ele tirava o olho do cara que tirou o olho dele e depois ia tirar o da família. A vingança era muito extensa. Não era só até aquele que bateu nele, ele queria bater nele e na família dele. Então a pena de Italião, criada por Moisés, foi uma amortização de tudo isso. Ele veio igualitar a repercussão da pena com o erro. Olha, ele tirou teu olho, tu vai tirar o olho dele. É uma igualdade. Você não pode tirar o dele, do filho que não tem nada a ver. Vê. É um avanço, cara, a pena de Italião. Que para nossos olhos hoje é um absurdo. Como é que uma coisa pode ser olho por olho e dente por dente? Não existe perdão, não foi um equívoco. Hoje a gente para pensar isso. São os dilemas morais. Naquela época, o cara queria dele, da mulher dele, do filho, da mãe. A vingança era muito grande para a proporção que tinha sido cometido do erro. Estou falando assim em relação à cobrança do outro, né? Não é que ele ali fosse uma coisa pequena. Que às vezes o cara quebrava um dente de um, o cara queria quebrar o maxilar dele, da mulher, do filho, da família inteira, como eu falei. É uma coisa desproporcional. Então, calma, vamos igualar isso. Com a razão desenvolvida, a responsabilidade surge forte nos caminhos espirituais. É nisso que nós já estamos inseridos. A nossa razão já foi desenvolvida, hoje a gente raciocina isso tranquilamente, entre aspas, né? E a responsabilidade surge forte nos caminhos da espiritualidade maior. Hoje a gente pensa na vida após a morte, nos processos reencarnacionistas, a gente já pensa no processo mediúnico, como ajudar. A gente já pensa no desenvolvimento do homem perante o planeta, perante os outros mundos. A gente já entende o Cristo não só como um exemplo, mas um modelo para a constituição psicológica, emocional, espiritual de cada ser. Já temos uma outra visão das coisas, né? O que antes era admissível passa a ser um escândalo. A gente aceitava determinadas coisas, a gente fazia determinadas coisas, hoje não aceita mais. A sensibilidade se apura e a criatura aspira por realizações intelectuais e afetivas.
Com certeza. A sensibilidade se apura e a criatura aspira, quer dizer, deseja por realizações intelectuais. Quero me informar, quero conhecer mais sobre esse assunto. E sobre a afetividade. Eu quero aprender a amar, eu quero aprender a controlar minhas emoções. Esse auto-amor, né? Essa nova sensibilidade também evidencia que o próximo é seu semelhante, com igual direito a ser feliz e realizado. Aqui ele já começa a entrar no estado mais apurado, ele já começa a ver o outro como um igual, e não como um menor ou um superior. Quer dizer, ali o exercício da humildade já começa a tornar-se fato dentro da vida daquele indivíduo. Gradualmente se evidencia a igualdade básica entre os homens, que já é um estado de regeneração, né? Que é o estado que a gente está entrando agora, que a gente vai começar a ver todos como iguais, né? Por isso que a gente tem uma luta de classes hoje muito grande. Aquelas pessoas aceitam o outro como ele é, enquanto outros ainda não aceitam. E a gente luta hoje para que isso seja um fato. Acontece, né? Malgrado possuidores de talentos e valores diversos, não se distingue no essencial. Todos são iguais, independente de terem qualidades dentro dessa área ou daquela outra. Tudo igual, tudo funciona. Uma chama divina os anima e a todos conduzirá aos maiores cimos da evolução. Ele vai estar muito mais espiritualizado no processo de regeneração, que o processo de transição entre o mundo de provas e expiações e regeneração acaba agora em 2057. Até lá ainda estaremos em processo de transformação de provas e expiações para regeneração. Esse tópico aqui já acontece hoje, mas em menor grau, mas nessa nova fase será uma constante, que assim seja. Contudo, o abandono dos hábitos toscos das primeiras vivências não é fácil. Ainda temos muito do instinto falando dentro de nós. Séculos são gastos na árdua tarefa de domar vícios e paixões. É uma luta eterna, né? E ingrata e injusta. É porque a gente não está lutando só contra a gente está lutando contra toda uma psicosfera e principalmente contra outras pessoas que pensam de forma diferente. Mas a grande luta é contra nós mesmos. A gente aprende a conviver com o outro e aprende a superar a influência da psicosfera planetária. Mas essa luta tem que ser contra a gente mesmo. Só existe evolução se a gente crescer. Sem que a gente cresça não é evolução. A evolução lá, não aqui. Se não existe aqui, não adianta ter evolução para a minha vida. Se não existe aqui dentro. Tem que ser aqui, tem que começar aqui. Né? As encarnações se sucedem enquanto o espírito luta para se desenvolver, ascender. Perfeito. O maior entrave para a libertação das experiências dolorosas é o egoísmo, que possui forte vínculo com apego às coisas corpóreas. Aqui não está falando de matéria, não. Aqui ele está falando de orgulho, vaidade, ele está falando de coisas materiais, claro. Aqui ele está falando de matéria no sentido dinheiro, poder, status. Tudo isso que a gente se apega é o que dificulta a nossa ascensão. A partir do momento que a gente consegue se libertar desse lado, das coisas da matéria, toda evolução é muito mais rápida. O negócio é começar a entender que isso não tem função na vida da gente. Que exercer a humildade e viver de forma simples é que é o ideal. Quanto mais se aferra aos bens materiais, mais o homem demonstra pouco compreender sua natureza espiritual. Fato. O espírito necessita libertar-se do apego às coisas transitórias. A vida é eterna. Vida física? Não. Meu carro é eterno, minha casa é eterna, meu vínculo com meus filhos vai ser eterno. Não, que um dia quando ele morrer, ele pode até vir como meus pais, ou como meus avós, ou como meus vizinhos, ou como meus cônjuges. Pode vir como minha mãe, meu pai, meu filho de novo. Nem a minha posição dentro da família é eterna. Nem o meu corpo é eterno. Só meu espírito, que está em processo de evolução constante através dos processos reencarnatórios. Então, por isso aqui, quanto mais se aferra aos bens materiais, quer dizer, essas coisas da matéria, mais o homem demonstra pouco compreender sua natureza espiritual. O espírito necessita libertar-se do apego às coisas transitórias.
Apenas assim ele adquire condições de viver as experiências sublimes a que está destinado. Só quando eu amadurecer é que eu posso e vou conseguir viver outras realidades, que agora o egoísmo e o orgulho não me permitem. Eu não vou conseguir viver, eu não tenho energia suficiente para isso, eu não tenho poder de concentração, eu não tenho poder de cognição, de compreensão disso, não adianta. Enquanto eu não estiver em condições, as coisas não acontecem, as coisas só vão acontecer quando eu estiver na condição correta. Então a reforma íntima é necessária por isso. Precisamos fazer a reforma íntima o quanto antes. Quem deseja sair do primitivismo deve combater o gosto pronunciado pelos gozos da matéria. Abrir mão de determinados prazeres, determinados descansos desnecessários. E assim se vai. Apegar-se às coisas do espírito. Aquilo que é importante para o desenvolvimento espiritual. O melhor meio para isso é praticar a abnegação, quer dizer, o abrir mão. Eu gosto muito dos prazeres da bebida. Uma coisa primitiva. O sexo desregrado, primitivo. Do cigarro, primitivo. Do falar mal, primitivo. Da fofoca, primitivo. De desejar o mal, é primitivo. Vê o quanto tu pode se libertar. Apenas focando no que é bom. Apenas em praticar a caridade, ler e estudar o Evangelho. Praticar o amor ao próximo, fazendo assistência, levando cesta básica, fazendo campanha do quilo, tratamento fraterno, trabalho mediúnico, ajudar no passe, palestra. Veja quanto leque de opções você tem para trabalhar. Trata-se de uma virtude que se caracteriza pelo desprendimento pelo desinteresse. Trata-se de uma virtude que se caracteriza pelo desprendimento e pelo desinteresse. Uma virtude é a abnegação. A ação abnegada importa na superação das tendências egoístas do agente. Age-se em benefício de uma causa, pessoa ou princípio, sem visar a qualquer vantagem ou interesse pessoal. Eu estou fazendo essa atividade pelo Espiritismo, fazendo essa atividade aqui por amor àquela pessoa que está precisando daquela cesta básica. Eu estou fazendo isso aqui para me melhorar, como instrumento do Espiritismo ou do Cristo na sociedade, mas não para ter proveito próprio. Enquanto eu estiver fazendo para ter proveito próprio, eu não aprendi nada com o que o Espiritismo está ensinando. Pode ter certeza disso. Certamente não é uma virtude que se adquire a brincar. É coisa séria. Você pode até se divertir, você pode até brincar, mas isso não é uma atividade de brincadeira, isso é uma atividade real, séria. Fazer com bom humor é maravilhoso, mas isso aqui não é coisa para a gente se divertir e brincar, sem levar a sério o que está se fazendo. Senão você perde a sintonia da espiritualidade maior. Aquela que está envolvida com o trabalho e que dirige o trabalho que está te levando para lá. Através das intuições, dos aconselhamentos, despertando dentro de tu as situações, quer dizer, trabalhar, se instruir é uma necessidade que se deve se levar a sério. Apenas com disciplina e determinação é que ela se incorpora ao caráter. Disciplina e determinação. Ou você se determina, ou você... Tem muito chamado poucos escolhidos. Enquanto você não escolher, cara... Enquanto você não se determinar, enquanto você não disciplinar suas vontades, seus pensamentos, suas formas de pensar, de agir, é complicado, cara. Tem que se colocar muito em prática isso. Com seriedade, né? Mas como ninguém fará o trabalho alheio, é preciso principiar em algum momento. Com certeza. A gente precisa, sim, de fato, iniciar isso em algum ponto, sabe? Em alguma hora a gente vai precisar colocar isso em prática. Não tem como fugir disso. Comece, pois, a praticar a abnegação. Esforce-se em realizar uma série de atitudes com foco no próximo. Comece fazendo exercício, pequenas atividades dentro do centro, sabe? Pequenas atividades ali. Esqueça a sua personalidade e pense com interesse no bem alheio. Esse esforço inicial não tardará a dar frutos. O gosto pelo transitório lentamente o abandonará.
ele será substituído pelos prazeres espirituais. Você descobrirá a aventura de ser bondoso, de amparar os caídos e de ensinar os ignorantes. Esses gostos suaves e transcendentes o conduzirão às esferas sublimes. Esses gostos suaves e transcendentes conduzirão a esferas de sublimes realizações. É lapada atrás de lapada. Pense nisso. Abnegar-se, trabalhar com seriedade, estudar, se desvincular das coisas da matéria. Esse livro, O Momento Espírita, ele é fantástico. Se tiver a oportunidade de ler, leiam. Espero ter passado o recado. Espero que a gente tenha se feito entender. E que cada vez mais estejamos abnegados nas tarefas do bem, visando o auxílio àqueles que necessitam. E que a paz do Filho, irmãos, e o amor do Pai esteja conosco, hoje, agora e sempre. Manda esse vídeo para quem precisa ouvir a mensagem, não a minha. Manda esse vídeo para quem precisa de um direcionamento, precisa entender como é que funciona o amor ao próximo. Tá? Que Jesus Cristo esteja conosco hoje, agora e sempre.